Bom, boa noite, graças e paz. Hoje a gente vai começar em Gênesis 2, a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Nós já tínhamos conversado sobre esse texto. Já tínhamos conversado ou não? Já? Já, Ah, já? Puta. Ok, então vamos para o 3. Eu pensei que eu não tinha terminado esse. Terminou então, né? Sim, Ari. Você está sem som, Helena. Você está falando, mas você está sem som. acredito que terminou, Ari, mas eu não Tá. sei se você teria mais coisas para falar. Você sempre tem muita coisa para falar. É, é. Não, então vamos para o próximo, depois qualquer coisa eu volto lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bom. É, Gênesis 3, o texto
mais importante das Escrituras, porque ele justifica o restante das Escrituras. Simples assim. Se o Gênesis 3 não for considerado como o coração da, 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 da Escritura, tudo mais na Escritura perde sentido, porque toda a Escritura é escrita, revelada, para dizer como Deus fez para reverter esse quadro que foi construído aqui. Então, se esse texto for invalidado, e há muitos que querem invalidá-lo com toda sorte de desculpas e sugestões e por aí vai, e essa é uma briga desde tempos perdidos na memória, não é uma briga moderna, é uma briga desde tempos perdidos na memória. Mas o fato é, se esse texto for invalidado, toda a Bíblia perde sentido. Não faz mais nenhum sentido falar em redenção, não faz nenhum sentido falar em redentor, não faz nenhum sentido falar em expiação, não faz nenhum sentido falar em restauração do universo, coisas que o valham. Ou seja, se não houve nenhuma crise, se não houve nenhuma angústia, se não houve nenhuma ruptura, então não há necessidade de nenhum movimento por parte de Deus, ponto final. Porque o texto sagrado, ele não tem como objetivo revelar a Trindade, revelar Deus, revelar a pessoa da Trindade. Não. A Escritura tem como objetivo revelar o ser humano, o que o ser humano fez e por que que o ser humano precisa ser salvo. Essa é a estrutura das Escrituras. A estrutura das Escrituras não é para revelar Deus, é para revelar o ser humano. Então é assim, imagina que tem milênios que antecedam Moisés, milênios que antecedam Abraão. Vamos supor isso. A gente não, obviamente, a gente não tem essas datas, a gente tem especulações sobre, mas a gente não tem essas datas. Mas vamos supor que estejamos falando de milênios. Qual é a grande questão? A grande questão é ah, o ser humano se descobre humano, se descobre aqui, ah, se descobre uma espécie em vários lugares do mundo. Ah, todos os grupos espalhados pelo planeta têm tradição oral e todos têm uma história para contar. São histórias totalmente diferentes, em grande parte, e aqui e ali todos os seres humanos nas suas histórias têm coincidências, é, e só.
e temos então, uma série de grupos humanos espalhados por um território que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai nomear como o nosso planeta. Ninguém, a essa altura do campeonato, ninguém tem essa consciência de que está num planeta, ou do que seja um planeta, ou coisa que o valha. A única coisa que se tem são grupos humanos espalhados por todos os cantos. O que há de comum entre esses grupos humanos? De distintas tradições, distintas tradições orais, de distintas culturas. É, o que há em comum entre esses grupos humanos? Bom, primeiro há em comum o fato de terem todos o mesmo fenótipo. Todos são, todos são, têm o mesmo biotipo que a gente a concordou chamar de ser humano. Então tem o mesmo biotipo. Então isso torna os vários grupos humanos iguais e à medida em que os diferencia das demais espécies que há no planeta. Essa é a primeira coisa que se nota. Tem uma série de grupos humanos que têm o mesmo biotipo, o mesmo fenótipo. A segunda coisa que percebe-se é que os grupos humanos são de fato uma mesma espécie e se multiplicam do mesmo jeito. E a outra coisa que se nota é que os grupos humanos, todos eles, padecem do que nós chamaríamos de maldade. Ou seja, e ninguém sabe explicar direito por que a maldade existe. Como é que a gente chegou nisso? Por que que há essa coisa dentro de nós? Por que que isso está dentro de nós e está em todos os grupos humanos? E assim, quando os grupos humanos vão se cruzando, vão se dando conta que tem a mesma coisa, que tem o mesmo biotipo, o mesmo fenótipo, portanto, que são a mesma espécie, que se multiplicam do mesmo jeito, inclusive podem se miscigenar, porque são a mesma espécie, e todos carregam em si a maldade. Em todos os grupos humanos, há comportamentos que podem ser tratados ou chamados como maldosos, para dizer o mínimo, e que são punidos nos grupamentos, e que os grupamentos punem, sem saber ao certo por que estão punindo, mas assim como se houvesse entre eles uma consciência de que aquilo não pode prosperar no meio deles e, e eles precisam deter essa índole. Eles precisam deter essa índole, precisam deter essa maldade, porque se dão conta da capacidade que seres humanos têm de infligir dor inclusive, de provocar a morte. Bom, ok. Eles não têm muitas explicações, eles não sabem como lidar com os fenômenos que reconhecem, fenômenos climáticos, né? A chuva, o sol, tempestade, ventania, fenômenos climáticos, ah, não sabem lidar com os cataclismos, nem sabem por que que tem cataclismo, mas sabem, são aqui e ali
alcançados por cataclismos, sejam vulcões, maremotos, terremotos, a tufões, enfim, e percebem também a dinâmica da vida. Percebem, percebem que há um negócio chamado vida, que não é só dos seres humanos, tem várias outras espécies com as quais eles convivem, animais de toda ordem, uns eles já aprenderam a, a usar como fonte de proteína, outros eles aprenderam que não podem, que não são de boa qualidade como fonte de proteína, aprenderam a usar parte da vegetação, foram descobrindo fontes de alimento, mas nenhum deles sabem ao certo, nenhum grupo sabe ao certo quem são, é, por que são e, e, enfim, porque que negócio é esse que eles estão convivendo, que grupos são esses com os quais eles se encontram. E aí eles têm tradições orais e buscam saídas numa consciência que é comum a todos eles, de que eles são mais do que as outras espécies e que eles precisam de explicações, e todos eles têm um sentimento de que somos mais do que o nosso corpo e que temos algum nível de transcendência ou alguma necessidade de transcendência, e todos começam a tentar explicar-se a partir dessa transcendência, com o detalhe bastante relevante é que em todas as tradições orais, tudo começa e termina com um povo em questão. O povo X diz que eles são o centro, o outro povo diz que não, o povo Y diz não, o centro somos nós. O povo Z diz não, não, o centro fomos nós. O povo A diz não, não, o centro somos nós. Enfim, nós temos um sem número de grupos humanos conscientes do que a gente chamaria de marco moral, conscientes de que existe maldade, conscientes da morte, capazes de infringir dor e conscientes da dor, mas sem nenhuma explicação viável para o que vivem, o que sofrem e as condições das quais não escapam, principalmente a morte. E aí a grande pergunta é: quem somos nós? O que nós somos? De onde que nós viemos? E por que a gente é assim? Então, essa pergunta está sem resposta, ou essas perguntas estão sem respostas. E, claro, cada povo tenta responder para si, mas cada povo tenta responder para si a partir de si, tendo a si mesmo como referencial por definição, com a agravante de que, à medida que esses povos vão tendo contato com outros povos, vão cruzando com os outros povos nas florestas e nos rios e nos desertos, enfim, em todos os biomas humanos, toda essa história que cada um conta de si
tendo o seu próprio povo como ponto de partida para tudo, cada história dessa é checada pela outra história. Cada tradição dessa é checada pela outra tradição. De modo que ah, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é que nós somos, por que que nós estamos aqui, o que nós se nós temos se nós temos algo para fazer, se o mundo realmente se circunscreve à nossa clã, à nossa tribo, se nós somos os únicos, por que que nós temos essa sensação de que tem coisas certas e coisas erradas? Quem é que passou isso para a gente? É, por que que a gente acha que tem coisas que precisam ser disciplinadas e outras precisam ser incentivadas? Baseado em que nós temos essas conclusões? Enfim, o grande mistério, o grande mistério com o qual nós nos deparamos é conosco mesmos. É, porque somos nós que estamos sem resposta. Nós é que não sabemos por que somos assim, não sabemos o que somos, não sabemos por que as coisas acontecem como acontecem, não temos a menor noção de propósito, de projeto, de caminho a trilhar, e todos os povos são um fim em si mesmos. E todas as respostas que cada povo trouxe para si se circunscreve a si mesmo. E aí, claro, nós temos a pergunta que fica no ar, que o que é isso tudo? Isso sem contar a maravilha cósmica que todos os povos contemplam. Então, você pode imaginar que eles conseguiam ver praticamente toda a Via Láctea, que nós não conseguimos mesmo, por causa do que já fizemos com a atmosfera. E eles pegam aquela imensidão, e fica então a grande pergunta de onde veio isso tudo. Não bastasse isso, todas as culturas, todos os povos têm uma noção de algo transcendente, superior, de quem ou do que provém todas as coisas, como se fosse uma tradição que subjaz a todos os grupos humanos em todos os campos. Ponto. Contudo, sem uma resposta, sem uma, sem uma mínima ponderação que seja plausível e que abranja a todos. Todas as explicações que esses povos têm são circunscritas a eles mesmos. Então, a escritura, ela, a revelação, como nós a chamamos, ela não é dada para falar de Deus, como se Deus esteja querendo se apresentar. Não, ela é dada para falar de nós. Quem somos nós e o que aconteceu conosco.
E é nessa revelação acerca da espécie humana é que a figura da Trindade vai aparecer como grande criador, mantenedor e resgatador desse universo habitado por essa espécie que tem N grupos em N lugares que se comunicam de forma particular, eh, e que entre si não se entendem, mas gradativamente vão descobrindo que podem se entender, que um pode compreender a língua do outro, portanto, que todos são movidos por uma lógica semelhante, portanto, é possível compreender os padrões do outro povo, porque no final das contas, todos trabalham com a mesma noção de padrão, e o padrão é bastante semelhante. E aí fica a grande pergunta, afinal de contas, o que somos nós? O que que nós estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? E por que algumas coisas acontecem conosco e é generalizada, ou seja, acontece com todo mundo. E como é que isso passou a acontecer? Tipo, por que que há maldade entre nós? Por que que há violência entre nós? Por que que há assassinatos entre nós? Por que que a gente simplesmente não se preserva mutuamente? O que que houve? O que é que há dentro de nós que nos impele uns contra os outros? Então, essas perguntas são respondidas pela Escritura. Então, a Escritura, na verdade, é revelada para esclarecermos quem somos, por que somos e o que aconteceu conosco e o que está sendo desenvolvido ou providenciado para, para nós. Então, essa é a primeira coisa que esse texto é extremamente estratégico. E mais do que estratégico, ele é diretor. Esse é um texto diretor, porque sem ele, todos os demais textos perdem sentido. Não precisavam estar aí. Não precisavam estar aí. Porque se eles vão falar de salvação, vão falar de salvação para o quê? Em relação a quê? Aí eles vão falar de substituição. Substituição de quem? Por quê? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Deu algum chabu em algum lugar? Deu algum problema? Então, as escrituras, antes de serem de comporem um texto para revelar Deus, elas compõem um texto para revelar a humanidade. E é, Tillich disse que Deus não existe, Deus é. E, é verdade? É verdade em termos. É verdade em termos. A Trindade, de fato, é. A Trindade é. Mas Deus é o resultado de um encontro na história.
entre a Trindade e a espécie humana, onde a espécie humana reconhece Deus como Criador e como ser, portanto, a ser adorado. Então, quando a humanidade reconhece Deus como Criador e como ser a ser adorado, ou seja, quando a humanidade reconhece o Criador como ser a ser adorado, nasce Deus. Enquanto não há adoradores, não há Deus. Há um Criador extremamente poderoso, mas não há Deus, porque Deus é o resultado de um relacionamento entre o Criador e a criatura. O Criador, por exemplo, poderia ter criado todas as criaturas e ido embora, nunca mais se apresentar, que é o que os deístas acham, que o Criador criou o universo e deu leis estáveis para o universo e foi embora. Pronto, agora o universo é, vai seguir o seu próprio caminho, e aí nós temos o planeta onde nós habitamos, esse espaço onde a gente habita, e a gente vai seguir o nosso próprio caminho. A gente tem uma relação de causa e efeito que é incontornável, e essa relação de causa e efeito que é incontornável vai nos levar à tomada de decisões, e a gente tem de saber exatamente o que que vai decidir, porque dependendo do que a gente decidir, essa relação de causa e efeito vai se voltar contra nós. Ponto. Tudo isso vai ser um aprendizado de milênios. Vai ser um aprendizado de milênios. E com a agravante de que haverá milênios em que esse aprendizado será decisivo para a sobrevivência da humanidade e do planeta como um todo, que é o caso que nós vivemos hoje. Então, esse conhecimento da lei de causa e efeito é imprescindível, ainda que esteja sendo desprezado, ele é imprescindível. Então, quando quando você fala de Deus, você fala do Criador, se revelando à criatura e da criatura respondendo ao Criador. Então, quando a criatura responde ao Criador, Deus passa a existir, porque passa a haver adoração. A criatura, Deus é um título que o adorador dá ao ser adorado. E tanto é verdade que aqui na nossa espécie, tem uma série de entidades as quais nós nomeamos como Deus. Uma série, números perdidos, incontáveis, inclusive. E a diferença entre a tradição judaico-cristã e as outras e a tradição greco-romana, que abrange as demais outras, é que a tradição judaico-cristã entende que só o Criador tem pode ter o privilégio de ser tratado como Deus, ou tem o privilégio de ser tratado como Deus. Nenhuma outra entidade, embora ah, reconheçamos na existência, nenhuma dessas criaturas, independente do tamanho que tenham ou que aparentem ter, nenhuma dessas criaturas podem ser tratadas como Deus, ou nomeadas Deus, ou tituladas Deus, porque só o Criador pode ser reconhecido como Deus. Então, Deus tem um começo na história, porque Deus é eminentemente histórico, porque Deus é a relação
entre o Criador e a criatura, onde o Criador se apresenta como Criador, como tal, e a criatura então reconhece que este Criador deve ser adorado. E aí, quando a criatura reconhece que esse Criador deve ser adorado, Deus passa a existir. Deus é o resultado da relação do relacionamento entre a Trindade criadora e a humanidade criada. E aí a humanidade criada, então, compreende que o Criador deve ser adorado. Ponto. E o Criador aceita a adoração. Não só aceita a adoração, como deixa claro que não admitirá nenhuma outra adoração que não seja esta, e nenhuma outra possibilidade de ter uma outra entidade que possa ser adorada. Então, isso tudo é histórico, né? Isso tudo é eminentemente histórico. Então, quando o Tillich disse Deus não existe, ele estava dizendo a verdade em parte. Ou seja, a Trindade, as três pessoas que vivem em absoluta unidade, sim, a Trindade existe, a Trindade é desde sempre. Mas Deus, não, Deus tem um começo na história. É o começo da relação entre o Criador e a criatura. Começa quando começa a relação, o relacionamento entre o Criador e a criatura. Ponto. Por isso, o Gênesis 3 é essencial, porque ele, de fato, não é uma. O Gênesis, de fato, não é uma revelação sobre Deus. É uma revelação sobre o ser humano e a criação. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem de saber. Deus, por isso que à medida que o Criador vai falando com a criatura, é que a gente vai aprendendo sobre o Criador. Por isso que tudo sobre o Criador é um achado, com exceção das coisas que o Criador disse explicitamente sobre si. E o Criador diz explicitamente sobre si que criou todas as coisas no princípio. Ponto. Depois, fala da sua criação, do ser a imagem e semelhança de si mesmo. E, e essa criação é uma unidade, porque o Criador é uma unidade. E criou um ser à sua imagem e semelhança, logo criou outra unidade. Então, essa é a ideia. E aí começa, então, a descrição do que aconteceu com a unidade criada. Então, você tem a unidade criadora e a unidade criada, onde a unidade criadora é referência para a unidade criada, porque criou-a à sua imagem e semelhança. Ponto. E qual é a imagem e semelhança que o Criador passa? A ideia da unidade, de que é uma unidade composta, uma unidade plural, que vai aparecer na palavra errad, que significa uma unidade coletiva, um cacho de uvas, um cacho de bananas, é uma unidade coletiva. Então, uma unidade composta,
uma unidade plural, mas unidade, porque estão absolutamente um no outro, estão absolutamente em unidade. E isso é que vai sendo descoberto. Por que que vai sendo descoberto? Porque o texto não é dado para falar da natureza divina, é dado para falar da natureza humana, do que é o ser humano e do que aconteceu com o ser humano. Por isso, tudo que é descoberto sobre Deus é descoberto a posteriori. Deus não entra na história com Moisés, por exemplo, descrevendo-se a si mesmo. Ele não diz, ele não faz uma descrição de si. Ele diz o que fez. Começa se apresentando como o feitor do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra estava um caos e a Trindade veio organizar o caos. E aí a Trindade vai organizando o caos, e vai, então, fazendo o que nós chamamos de a criação. Que, claro, a gente chama de criação numa circunscrição, né? Diminuindo muito a força do termo, porque na maioria das vezes nós falamos da criação pensando primeiramente e exclusivamente no nosso planeta e majoritariamente na porção seca. Mas a porção seca é a menor parte do planeta e é fruto de uma intervenção divina. O planeta é muito maior do que a porção seca. Na verdade, o planeta tem a intervenção, a interferência divina, era só molhado, porque era só água. Então, é a intervenção divina que faz surgir a porção seca e que contém a porção molhada. Contém no sentido de impedir que a porção molhada avance sobre a porção seca. Então, essa, essa é a primeira compreensão que a gente tem de ter. A primeira compreensão sobre teologia. Teologia não é para falar sobre Deus. Teologia é para falar sobre o que foi revelado e, e entender o que é que foi revelado. E entender que Deus vai se revelando na Escritura en passant. Na passagem, ele vai falando mais de si. Mas ele começa falando da criação, é, depois ele vai falar da operação de transformar esse planeta num planeta vivo e que promove vida. Portanto, ele vai falar de como ele vai ordenar esse planeta para superar o caos. E aí ele vai ordenando o planeta, coloca a espécie humana no planeta, coloca a espécie humana em capítulos, e, e, e à medida
em que vai falando disso, revela o que aconteceu com a espécie humana, diz que a espécie humana foi criada tendo a divindade como modelo, então a divindade é plural, a espécie humana também é, a divindade é plural, porém unitário, a espécie humana também é plural, porém unitário, é a família, então é a família. Quantas famílias humanas tem no planeta? Uma família. Porque todos os seres humanos nasceram nessa família e dessa família. De modo que essa família é toda abrangente, abrange todas as pessoas humanas. E, e aí o texto revelado, primeiro para explicar que a humanidade é uma família, uma só família. Errado. A humanidade também é errada. Uma só família, um ser coletivo criado a partir de uma outra família, a família divina, composta pelas três pessoas eternas que convivem em absoluta unidade e que se manifestam por meio do Filho. Essa é a grande revelação. E essa revelação sobre a Trindade e que faz a Trindade divindade e que vai gerar toda a noção de expiação, etc. Esse processo todo aí é um processo revelado. O senhor vai dizendo o que ele fez, o que foi acontecendo e o que aconteceu com a humanidade, como a humanidade se rebelou e o que isso significou, tanto para a humanidade quanto para todo o planeta, quiçá para toda a criação, afetando inclusive o cosmos. É disso que esse texto trata. É disso que esse texto trata. Então Deus vai aparecendo e se revelando en passant. À medida que vai falando do homem, vai se apresentando como o Criador, e a resposta do homem a essa apresentação é a divinização do Criador. Quem diviniza o Criador é o adorador, que o transforma em ser a ser adorado e com todas as implicações disso. E isso é algo que, se a gente não entende, a gente vai ler a Bíblia procurando o que não está lá. Ponto. Ah, a outra coisa importante a saber é que, portanto, o capítulo 3 de Gênesis é o capítulo fulcral, central das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas existem para falar do ser humano e não para falar de Deus. E quando fala de Deus, fala de como Deus veio buscar o ser humano. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tá certo? E aí vai dizendo que é o ser humano, que o ser humano foi criado para ser mantenedor da vida, para ser zelador da vida, e aí vai falando da rebelião humana, que a humanidade se rebelou. Então, esse texto aqui é chave. Bom,
Se arrancarem esse texto, como não são poucos os que querem, e inclusive jogando esse texto para a área do mito, de uma invenção com intenção sagrada, por exemplo, é, se isso for estabelecido, todo, toda a geração de profetas e de apóstolos perde o sentido. E, mais grave, toda a fala sobre Jesus passa a ser, nos seus, por parte dos seus biógrafos, passa a ser altamente questionável. E mais, toda a ideia de expiação se torna absolutamente desnecessária, porque Gênesis 3 foi descartado. Então, uma vez que Gênesis 3 é descartado, pode descartar o restante do texto sagrado. Aí, claro, pode transformar o texto sagrado num texto de sabedoria universal, num texto que preservou as principais literaturas semíticas. Mas não quer dizer mais muita coisa para não dizer que não quer dizer nada. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa que precisa ter em mente quando lê esse texto aqui. Esse texto é a revelação, por definição, do que é o ser humano. Então, os primeiros capítulos, 1 e 2, fala de como o ser humano, que o ser humano é uma criatura divina e que o ser humano é uma espécie criada à imagem e semelhança da Trindade, ah, que, portanto, é também uma comunidade em, em unidade, que se manifesta a partir da sua unidade. E, a partir da sua unidade, se manifesta no Filho. E que a humanidade é a outra unidade coletiva que foi criada justamente para manifestar a unidade divina. Isso posto, a gente pode trabalhar a formação, a queda, ou a rebelião, com uma outra perspectiva, a perspectiva da revelação sobre o desvio da natureza humana, a contaminação da natureza humana, a perda da natureza original, ah, em favor de uma nova natureza que é espúria e que carrega em si toda a operação da maldade, que é a grande questão humana, por que é que nós somos assim? Por que que a gente se mata? Por que que a gente tem raiva um do outro? Por que que a gente se ataca? Por que que a gente se fere? Por que que a gente mata? Inclusive mata outras espécies e não liga para o que vai acontecer com as outras espécies, ou seja, por que que nós nos tornamos cultores da morte? Essa é a pergunta. A resposta está em Gênesis 3. Então, Gênesis 3 é o texto mais importante das Escrituras do ponto de vista da compreensão da redenção. Se o Gênesis 3 for descartado, pode descartar tudo mais, porque tudo mais nem fará sentido, a não ser como um livro sapiencial, como
manutenção de tradições culturais riquíssimas, como manutenção de um estilo de escrita que não é mais comum. É só. E, claro, pode ser tratado como uma fonte de sabedoria, afinal de contas, tem histórias muito interessantes, tem máximas extremamente relevantes e que, obviamente, melhoram a vida de qualquer ser humano em qualquer religião, em qualquer região do planeta. Mas é isso, não é mais do que isso. Então, isso posto, é, a, aí a ideia do ataque ao ser humano. E essa ideia do ataque ao ser humano, ela é bastante interessante porque ela fala que esse ataque foi feito por mediação. O que é um ataque feito por mediação? Não invadiu a nossa mente, não despertou na nossa mente nenhuma dúvida, não instigou nossa mente com nenhuma pergunta, não, não devassou a nossa mente. Achou um intermediário que fosse o porta-voz da proposta do adversário. E isso é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar sempre, que isso dá indicação de que o primeiro casal era espiritualmente indevassável. Ou seja, não era possível transpor as barreiras mentais do ser humano ou espirituais do ser humano para semear nele nenhuma ideia ou sentimento ou vergonha ou seja lá o que for. Não dava. O ser humano era espiritualmente indevassável. Então, para conversar com o ser humano era preciso um mediador. E aí a serpente que tipifica esse inimigo com o qual a gente vai ter contato agora. Nos primeiros dois capítulos, nós não tínhamos noção da existência desse fulano, mas no capítulo 3 a gente passa a ter clareza da existência de mais seres no universo além de nós. E, e aí a serpente, esse animal majestoso que permite comunicação, que inclusive permite ser usado por um ser espiritual, esse animal vai sofrer uma involução e, e vai ser banido para terra, para rastejar na terra. Mas é um ser que serviu de ponte entre o tentador e o tentado. Por quê? Porque o tentador, diferente de hoje, não conseguia adentrar os meandros do pensamento do cristão em nenhuma hipótese, do que tem comunhão com Deus em nenhuma hipótese. E, portanto, não conseguia falar diretamente ao coração, à mente do Adão ou da Eva. Precisou de um mediador para falar com o ser humano. Então, nosso desafio é
nos debruçar sobre essa ideia da queda. E eu vou sugerir que a gente faça isso no próximo encontro, porque já é 20 horas, então se eu começar, não vou poder parar. E aí isso vai tomar muito tempo. E eu acho que o próximo encontro já vai ser presencial, não é isso? Que é dia 25. E aí, então, a gente se encontra presencialmente para conversar sobre a questão do Gênesis 3. Imagino que vai ter transmissão online também, porque certamente haverá os que não conseguem chegar no local presencial. Seria jóia se todos conseguissem, mas, obviamente, há barreiras intransponíveis, pelo menos a médio prazo. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então, o que eu já falei, eu acho que já dá para vocês começarem a pensar, que Não, eu é vou uma, começar a é pensar uma depois outra de julho. abordagem. Até julho eu estou complicado, mas eu É, vou pedir já para pegar e vou marcando algumas coisas aí. Vocês também podem estar marcando, ó, isso aqui é. O que que você acha? Quantas aulas nós já tivemos? Essa é a quarta ou a quinta? não sei. Quarta. Quarto. A Quarta. quarta? Então eu vou pegar. Temos só três, então, até aqui. Exato. Tá, e eu acho que eu tenho o em MP3. Então, eu passar para o meu neto em MP3, ele me devolve tudo.